Olá a todos, sejam bem-vindos ao 14º vídeo da série Pecados de Desassociação. E este é o último vídeo dessa série. Com este vídeo eu concluo a série Pecados de Desassociação. E neste vídeo eu vou falar sobre o Anticristo, conforme nós lemos na segunda carta de João. A pergunta central deste vídeo que há de ser respondida aqui é a seguinte: posso cumprimentar um desassociado? Ou mesmo, posso conversar com um desassociado? E a base para acharmos essas respostas estão na Bíblia. E acredite, a Bíblia mostra claramente o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Mas tenhamos em mente o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que nos ordena a não irmos além das coisas que estão escritas. Se você tiver alguma objeção quanto aos argumentos aqui apresentados, e essa sua objeção não for apenas uma repetição daquilo que aqui já foi explicado, e se for também uma objeção bem embasada, com pontos importantes que precisam ser explicados, então eu posso dar atenção à sua objeção e analisá-la aqui no canal do YouTube. Mas neste vídeo eu vou falar sobre o Anticristo, mas eu não vou falar do Anticristo como identidade. Eu não vou aqui explicar quem é o Anticristo. Será que ele virá antes do fim do mundo? Ou será que ele está próximo a surgir? Enfim, essas coisas não serão explicadas aqui. Aqui eu vou explicar sobre o Anticristo e a desassociação. Então, para isso, é bom que comecemos por ler a segunda carta de João, capítulo 1, porque só tem um capítulo mesmo, do versículo 7 até o versículo 11, que nos dizem assim, abre aspas, pois muitos enganadores saíram pelo mundo afora, pessoas que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Este é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para que não percais as coisas que produzimos por trabalho, mas para que obtenhais uma plena recompensa. Todo aquele que se adianta e não permanece no ensino do Cristo não tem Deus. Quem permanece neste ensino é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém se chegar a vós e não trouxer este ensino, nunca o recebais nos vossos lares, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta é partícipe das suas obras iníquas. Fecha aspas. Pois bem, uma coisa que você precisa saber, então, é que o corpo governante das Testemunhas de Jeová tem ensinado que as palavras aqui escritas sob inspiração pelo apóstolo João se aplicam aos desassociados mencionados por Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulos 5 e 6. Conforme nós já vimos no decorrer dessa série aqui que eu estou fazendo, Paulo menciona o fornicador, o adúltero, o homem que se comporta como mulher, o homem que faz sexo com outro homem, o idólatra, o explorador, o beberrão, o ladrão, o injuriador, o homem voraz ou extorsor. E na carta a Tito, capítulo 3, versículo 10, Paulo menciona também o homem herege. Em relação a todas essas personalidades, não ações, mas personalidades, Paulo nos manda expulsar tais pessoas das congregações. Bem, eu não preciso me esforçar muito para provar que este ensino do corpo governante está errado. Evidentemente, não há nenhuma relação entre as palavras de João aqui citadas e os pecadores que devem ser expulsos das congregações conforme mencionado por Paulo. Então será bom começarmos nossa análise por ver a quem João se referia. No versículo 7 nós lemos, abre aspas, pois muitos enganadores saíram pelo mundo afora, pessoas que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Este é o enganador e o anticristo. Fecha aspas. Então aqui nós temos a identificação do personagem central a respeito de quem João está falando que não deve ser nem cumprimentado. Então note que é claro que João sequer menciona o fornicador, o adúltero, o idólatra e os outros lá. João sequer menciona tais pessoas. Então, claramente, aqui João não está falando das mesmas pessoas que Paulo estava falando na primeira carta aos Coríntios, ou seja, dos desassociados por serem pecadores impenitentes, por serem pessoas permeadas pelo pecado. João não está falando desse tipo de pessoas. Quem falou deste tipo de pessoas foi o apóstolo Paulo, e Paulo não diz nada sobre nós não podermos cumprimentar tais pessoas. Pois bem, então agora nós já sabemos que João e Paulo não estão falando das mesmas pessoas.
Então, João está falando aqui do anticristo, que é uma pessoa que age como um inimigo de Cristo. Mas o que é que esses anticristos aqui estavam ensinando? O próprio João diz: pessoas que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Então, estes anticristos pregavam o seguinte: eles pregavam que Jesus Cristo, o Messias, não veio na carne. Segundo algumas fontes dizem, essas pessoas ensinavam que Jesus de Nazaré não era em carne o próprio Messias, ou o Cristo. Eles criam que o Cristo, ou o Espírito Santo, segundo a crença deles, estava sobre Jesus de Nazaré. Mas o Cristo não era Jesus em carne. Só que o ensino de Jesus Cristo e o ensino dos apóstolos sempre foi de que Jesus era o Cristo em carne, vindo em carne. E estes falsos instrutores, a quem João chamou de o enganador e o anticristo, estavam pregando isso. Nós lemos mais sobre essas pessoas na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2. Abre aspas. Obtendes o conhecimento da expressão inspirada da parte de Deus pelo seguinte: toda expressão inspirada que confessa Jesus Cristo como tendo vindo na carne origina-se de Deus. Mas toda expressão inspirada que não confessa a Jesus não se origina de Deus. Além disso, esta é a expressão inspirada do anticristo, de que ouvistes que viria e agora já está no mundo. Fecha aspas. Então fica claro que o apóstolo João, nas suas cartas, não está falando dos desassociados sobre os quais Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulos 5 e 6. O assunto tratado por João é o anticristo, que são falsos instrutores a respeito de Cristo, que ensinam que Jesus não veio na carne, ou seja, pessoas que ensinam falsas doutrinas a respeito do Cristo. Este é o anticristo. E estes anticristos tiveram um entendimento verdadeiro a respeito do Cristo, mas eles não permaneceram na verdade, eles rejeitaram o entendimento verdadeiro. Eles rejeitaram o ensino dos apóstolos, que era a perpetuação do ensino de Cristo. Pois bem, mas talvez você diga: olha, irmão, eu discordo totalmente, este texto se aplica especificamente aos desassociados citados pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Eu concordo com a organização. Onde a organização de Jeová for, eu vou atrás. O que eles me ensinarem, eu aceito, porque eu sou submisso. Talvez você pense isso. Se você pensa dessa maneira, por favor, leia comigo a revista A Sentinela de 1º de outubro de 1983, página 22, parágrafos 13 e 14. Onde o corpo governante das Testemunhas de Jeová fez um comentário em relação à segunda carta de João e às palavras de João sobre o anticristo. A revista A Sentinela diz, abre aspas, pelo visto, alguns falsos instrutores haviam estado viajando por toda parte na tentativa de conseguir conversos entre os verdadeiros cristãos. Veja Atos 20 e 30. Embora eles mesmos professassem ser cristãos, esses enganadores, desencaminhantes, não admitiam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne como humano. Tais ensinos falsos minavam o papel de Jesus como o Messias e resgatador, inclusive sua enaltecida posição celestial. João chamou esses apóstatas de o enganador e o anticristo, porque os ensinos deles eram enganosos e eles mesmos se opunham a Cristo. A menção de muitos anticristos pelo apóstolo indica que havia numerosos inimigos individuais de Cristo, embora em conjunto constituíssem uma pessoa composta, chamada de anticristo. Negarem Jesus como o Cristo e como Filho de Deus envolvia negar todos e quaisquer ensinos bíblicos a respeito dele. As testemunhas fiéis de Jeová rejeitam totalmente os conceitos de tais instrutores falsos. Fecha aspas. Então aqui nós vemos claramente que a revista A Sentinela explicou com precisão que o apóstolo João não estava falando dos desassociados, mas que as pessoas aqui tratadas por João eram os falsos instrutores, chamados coletivamente de o anticristo. A mesma revista já citada diz nos parágrafos 17 e 18, abre aspas,
Os enganadores viajavam por toda parte e difundiam ativamente ensinos falsos. Naturalmente, teria sido errado se um cristão dedicado lhes estendesse a mão de companheirismo por admitir esses instrutores falsos na sua casa. E o parágrafo 18 diz: portanto, nenhuma odierna testemunha leal de Jeová cumprimentaria um apóstata desassociado ou dissociado, nem permitiria que usasse seu lar cristão como local para a divulgação de erro doutrinal. Fecha aspas. Então aqui nós vemos a diferença de um ensino puro e de um ensino onde há fermento adicionado. A explicação anterior, nos parágrafos 13 e 14, estava correta, só que a liderança das Testemunhas de Jeová erroneamente aplica esse texto de não cumprimentar o anticristo ao desassociado, como se um anticristo, que é um falso instrutor a respeito do Cristo, e os pecadores lá citados por Paulo na primeira carta aos Coríntios fossem a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E evidentemente não são a mesma coisa. Não existe base contextual na segunda carta de João para que se aplique a regra de não cumprimentar um anticristo aos pecadores listados por Paulo na primeira carta aos Coríntios. Não existe conexão entre esses dois textos. Mas segundo a Bíblia e segundo uma análise linguística, nós podemos entender que existe base para concluirmos que não é errado cumprimentar um desassociado. E não apenas isso, tampouco é errado conversar com um desassociado. E a gente vai ver isso agora. Em relação ao desassociado e ao contato que se pode ter com um desassociado, ou com alguém que tem que ser desassociado, Nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. E preste atenção às palavras de Paulo. Paulo disse, abre aspas, mas eu vos escrevo agora, para que cesseis de ter convivência com qualquer que se chame irmão, que for fornicador, ou ganancioso, etc, etc, etc. Então, quais foram as palavras usadas por Paulo? Cesseis de ter convivência. Foi isso que Paulo disse. Agora, com isso em mente, leia comigo a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14 e 15 também, que dizem assim, abre aspas, mas se alguém não for obediente à nossa palavra, por intermédio desta carta, tomai nota de tal. Parai de associar-vos com ele. Esta fraseologia aqui, parai de associar-vos, ou não vos associeis com, ou não tendes associação com, tem o verbo grego aqui, synanamigmene, que aparece 3 vezes na Bíblia, 2 em 1 Coríntios, em conexão com a desassociação, e uma aqui na segunda carta aos Tessalonicenses. E esse verbo significa literalmente associar-se com. Então perceba que o que Paulo diz aqui, no que tange a este cristão, em relação ao qual a congregação deveria tomar nota e parar de se associar com ele, é a mesma coisa que se diz do desassociado lá em 1 Coríntios, capítulo 5. A mesma coisa. Paulo disse, parem de se associar com ele. Isso tanto em relação ao desassociado, a pessoa que foi expulsa da congregação, quanto em relação à pessoa que foi tomada nota na congregação. Então eu pergunto, será que essa fraseologia, parem de se associar, ou não vos associeis com tal pessoa, será que ela quer dizer que você nunca deve falar com essa pessoa? Será que ela implica que você não pode cumprimentar tal pessoa? O próprio texto dá resposta. Paulo prossegue no versículo 15. Contudo, disse Paulo, não o considereis como inimigo, mas continuai a admoestá-lo como irmão. Fecha aspas. Então veja que a congregação deveria parar de se associar com este cristão, assim como deveria parar de se associar com o fornicador, o adúltero, o idólatra. Entretanto, em relação a este irmão que estava sendo tomado nota, o apóstolo Paulo diz, continuai a admoestá-lo. Ora, para admoestar alguém, você precisa conversar com essa pessoa. Você precisa até mesmo cumprimentar essa pessoa. Então aqui a gente percebe que não se associar com alguém não significa não admoestar essa pessoa. Não significa não cumprimentar essa pessoa. Da mesma forma, o fato de você não dever se associar com um desassociado não significa que você não possa cumprimentá-lo.
E tampouco significa que, esporadicamente, você não possa conversar com ele. Se ele não for um anticristo, você pode cumprimentá-lo. Você pode, inclusive, chegar para ele e dar uma palavra de incentivo, tipo, vamos lá, cara, tipo, muda de vida, olha a vida que você está tomando. Quem sabe você não volta para a congregação. Não é pecado nenhum você fazer isso, porque ele não é um anticristo, tá certo? Então o assunto aqui está bem claro. João não se referia aos desassociados, mas aos anticristos. E não existe nada na Bíblia que proíba um cristão de cumprimentar um desassociado ou mesmo dar uma palavra de incentivo a ele. As regras que as testemunhas de Jeová têm sido impostas pelo corpo governante são humanas. Estas regras não são os princípios justos de Jeová, não procedem de Jesus Cristo, são regras de homens. São regras talmúdicas. E são regras que têm consequências desastrosas. Por exemplo, isso dificulta muito que um desassociado retorne à congregação e seja de novo aceito como membro. Por causa desta regra, muitas pessoas que estavam tentando e que estão tentando voltar à congregação não conseguem fazer isso e acabam desistindo. E existem casos muito mais sérios. Eu vou dar aqui um exemplo hipotético. Veja a seguinte situação. Uma mãe está desassociada e a sua filha, que é casada com outro irmão na congregação, por exemplo, para de falar com a mãe, talvez por 1 ano, talvez por 2 anos, durante o período em que a mãe está desassociada. Então, um dia, a mãe começa a ligar para a filha, e a filha olha no telefone e ela percebe que é a mãe fazendo a ligação. Mas, segundo a orientação, a ordem, a regra do corpo governante, a filha não deve atender o telefone. Não deve nem dizer oi para um desassociado. Esta é a regra do corpo governante. Então, pouco tempo depois, a filha descobre que a mãe morreu de infarto. E a mãe estava ligando para a filha para pedir socorro médico. Aí o que acontece? A filha entra em depressão profunda porque ela se sente culpada pela morte da própria mãe. E a própria filha se suicida. Você acha que esse caso, esse exemplo que eu dei aqui, é muito teatral? Pois exemplos assim, semelhantes a esse, acontecem. E de quem é a culpa? Dos membros do corpo governante. E a culpa também é sua por apoiar esta regra, por apoiar este ensino. Coloque a sua mão, meu irmão, na sua consciência. Isso é muito, muito, muito sério. Você está apoiando um ensino que está destruindo vidas. Não pense que Jeová vai dizer, eu vou te perdoar porque você estava sendo submisso. Não pense nisso. Não se engane com esse raciocínio. Jeová vai cobrar isso de você, porque esta é responsabilidade sua. É você quem decidiu obedecer ao erro. Jeová não espera que você compactue com aquilo que está errado. Não se engane ao pensar isso. Tá certo? Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem em paz.